Meus queridos e amados irmãos que faltaram à reunião de ontem, 18 de março de 2020, e amigos de Barroquinha de uma forma geral, a paz do Senhor. Considerando a ordem imperativa de Cristo, em Mateus, no capítulo de número 10, versículo 16, quando ele orienta: eu os envio como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes. Ainda mais em Mateus, no capítulo de número 4, versículo 5 ao 7, quando Satanás leva Jesus para o pináculo do templo, e lá ele fala para Jesus, dizendo: se tu és o Filho de Deus, lança-te debaixo daqui, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao seu respeito, e tomá-lo-ão pelas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em pedras. Ao que Jesus responde, dizendo a Satanás: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ainda mais, entendendo e recebendo a orientação de Deus através do apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo de número 13, versículo 1 e 2, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus. As que existem foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resistir à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e os que a ela se opõem atrai sobre si a condenação. Mediante essa orientação, vistos os acontecimentos em relação à pandemia do Covid-19, a declaração também pela Organização Mundial de Saúde a respeito de nós todos temos consciência da prevenção, que será o melhor remédio para essa pandemia, levando em conta também o pronunciamento do governo do Estado pelo decreto 33.510 e pela determinação do senhor prefeito aqui de nossa cidade de Barroquinha, e ainda mais pela recomendação da instituição a qual eu estou filiado, pastor Cícero, filiado à Convenção das Assembleias de Deus do Estado do Ceará, nós resolvemos tomar algumas medidas preventivas. A decisão que nós tomamos e já encaminhamos em reunião ontem, no dia, retorno a repetir, 18 de março de 2020, a resolução, a primeira é que nós estaremos em campanha de oração até o dia 31 de março, até o dia 31 desse mês. Nós teremos oração quinta, sexta e domingo, das 7 às 8 horas da noite. Visto a nossa igreja sede, não as congregações, mas quando estamos só com a igreja sede, ela não constitui um fluxo de pessoas de 100 pessoas ou mais. É menor do que 100 pessoas quando se congrega apenas os irmãos das sedes. Então, mediante essa quantidade de irmãos, nós estaremos com a igreja aberta, fazendo cultos de oração, campanhas de oração, com o propósito para que Deus repreenda esse mal. E a melhor ferramenta que nós utilizamos, a melhor arma, é a oração e o jejum. Estaremos desde já com oração e a igreja estará aberta apenas às quartas, sextas e domingo. Torno a repetir, das 7 às 8. E também os pontos de culto e congregações não terão nenhum tipo de alteração nos seus trabalhos. Porém, apenas as recomendações sanitárias previstas tanto em lei como recomendações pela Organização Mundial de Saúde, pelas autoridades constituídas, tanto do nosso estado quanto do nosso município. Medidas preventivas. Primeiro, manter cadeiras distantes umas das outras, pelo menos a quase 1 metro. A nossa igreja tem estrutura para que todas as cadeiras estejam distantes uma da outra, quase 1 metro. Assim, comportando o fluxo de irmãos que tem, que torna a repetir, é menos de 100 irmãos, que estarão frequentando esses trabalhos de oração. E outra medida é que em cada banheiro nós temos o sabão líquido, para que o membro entre, primeiro momento, lave as mãos bem lavadas, e também higienize com álcool em gel. Nós temos disponível na igreja álcool em gel.
Também temos o nosso bebedouro com copos descartáveis, não sendo reutilizável. Apenas as pessoas, os irmãos utilizam os copos, podem adotar um copo ou descartá-lo se não assim mais beber. Outra recomendação que nós demos para os irmãos é que não use microfone. Nosso trabalho de oração não será necessário usar o microfone, a não ser o único, exclusivamente, o dirigente, com bastante higienização do microfone. Se a recomendação também para os nossos irmãos, se estiverem resfriados, com coriza, escorrendo o nariz, tosse, algum tipo de gripe comum, não frequentar a igreja, ficar em casa. Eu, pastor, estarei fazendo uma visita domiciliar, utilizando máscara e orando e ungindo aos nossos irmãos e a quem queira um amparo espiritual nesse momento tão difícil, uma palavra de conforto. Estarei disponível para trazer uma palavra em nome de Jesus. Também eu trouxe um aconselhamento pessoal para os irmãos presentes e para você que me ouve. Evitar viagem em transportes coletivo ou em transporte de massa, como Topix, ir para Camusim, Parnaíbas, em caso extremamente necessário, evitar essa aglomeração e ter bastante cuidado na higienização das mãos e usar máscara se assim possível for. Evitar lugares com aglomeração, fazer compras, pagamentos, ir ao banco, às casas lotéricas, em caso de extrema necessidade. Se for possível, aí, se for preciso, vá no momento que não seja o momento de pico, onde está o fluxo maior de pessoas. Portanto, sabendo que Deus nos protege, no Salmo 91, no Salmo 91, no versículo 5, mesmo assim, nós sabemos que Deus é que nos protege, que nos guarda, pois a palavra de Deus diz que eu te livrarei do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás terror de noite, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Esse momento é de calma, de tranquilidade, de confiança em Deus. É verdade, não podemos estar alienados à saúde mental, espiritual e também material. Nós devemos fazer como Cristo também orientou. Os doentes precisam de médicos. Então, nós devemos ter bastante cuidado, pois um dos melhores remédios de combates é a prevenção. E se preciso for, se as autoridades constituídas de nosso país, por Deus, assim determinar, e que é uma oração que nós fazemos que não há de acontecer em Barroquinha, mas se porventura essa doença, esse vírus proliferar em nossa cidade e preciso for fechar as portas da igreja, estaremos fechando e nos adaptando aos cultos via internet, via Facebook, via WhatsApp, via YouTube. Estaremos nos adaptando. Mas o momento ainda não é para tanto. O momento é para descansar em Deus, crer em Deus, que Deus vai nos livrar dessa pandemia e vai ser repreendido em nome de Jesus. Pois o caos foi grande na China, está diminuindo. O caos está sendo grande também na Itália. E o pico está maior. Alguns pastores entrando em contato conosco nos grupos estão dizendo que na Argentina também o caso está sério. O nosso país não tem tanta estrutura para barrar esse vírus. Basta tão somente a nossa conscientização. O momento ainda não, pelo menos na nossa igreja, nas igrejas grandes, é recomendado fechar as portas, diminuir o fluxo de irmãos fazendo reuniões pequenas. Certo? A nossa ainda não. A nossa igreja é uma igreja de pequeno porte. Basta tão somente termos essas medidas preventivas que agora eu falei. Mas se preciso for, nós estaremos fechando as portas e dando assistência via internet, via WhatsApp, torno a repetir, via YouTube. Como o apóstolo Paulo fazia antigamente. Ele dava assistência às igrejas via distância, através das cartas paulinas. Ele na prisão dava assistência aos irmãos, escrevendo cartas e enviando.
e as pessoas ouviam a palavra e assim eram edificadas. Mas o momento ainda não é esse, não é de desespero. Vamos entrar em campanha de oração e eu convido a você. Nós estaremos com as portas abertas em oração às quartas, sexta e domingo. É claro, tomando todas as medidas preventivas de saúde. Então, vamos orar por esse momento, pois nós sabemos que existe a vontade permissiva de Deus. Deus não quer o mal, mas Ele permite que assim aconteça para que a nossa fé seja purificada e muitos creiam que o Senhor é Deus. Isso é o princípio de dores. Os problemas maiores, as enfermidades maiores ainda estão por vir. Eu não quero alarmar você, mas é o momento de conscientização. Se volte para Deus. Deus te abençoará, Deus te dará graça. E a nossa esperança é a vinda do Senhor e morar no céu, lá onde não vai ter dor, nem sofrimento e nem doença. Guarda essa palavra em nome de Jesus. Eu torno a repetir, estaremos em campanha de oração. Quarta, sexta e domingo são os trabalhos onde a nossa igreja estará recebendo os nossos irmãos e os nossos amigos que assim queiram participar desta campanha de oração. Estaremos também em jejum, ungindo com óleo, pedindo a graça de Deus. Para os irmãos idosos, tenha mais cuidado. Não é obrigado, ninguém é obrigado a ir para a igreja. Quem quiser de livre e espontânea vontade, ficar em casa medindo com mais essas precauções, pode ficar à vontade. Isso não é determinação imperativa de minha parte. Porém, eu estou apenas recomendando. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe a todos. E cremos que esse vendaval vai passar. Como diz o poeta na sua música, vai passar em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Esta é a minha palavra. Pastor Cícero Araújo, pastor da Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Barroquinha. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.